Paz do Senhor, irmãos. Essa noite nós estamos celebrando a ceia do Senhor, virtualmente, simbolicamente. Eu estou representando a sua vida. Ore comigo, preste atenção na palavra, porque a ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor. E mesmo virtualmente, simbolicamente, você está participando da ceia, porque eu estou aqui te representando no nome de Jesus. Em Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso 17 ao 30, diz assim, o título, a última Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o e partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, então, o suco representa o sangue de Jesus Cristo, que nos redime de todo o pecado. O pão representa o corpo de Jesus Cristo, que entregue na cruz do Calvário, entregue à morte e nos traz a salvação. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós celebramos a ceia do Senhor nessa noite. Senhor, nós queremos lembrar da sua morte e ressurreição. Deus, eu abençoo este pão, que representa o teu corpo. Eu consagro este pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo este suco, que representa o teu sangue, e eu consagro ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus amado, Deus querido, a tua palavra diz para que examine-se o homem a si mesmo. Deus, eu quero nesse momento, junto com meu irmão, Senhor Deus, ó Deus amado, Deus querido, nos examinar. Examinemos-nos, irmãos. Cada um examine-se a si próprio. Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Tem misericórdia de nós, porque nós somos homens falhos e pecadores. Deus, mas nós nos arrependemos nesse momento, lembrando, ó Deus amado, do teu sangue, lembrando, Jesus, do teu corpo, lembrando da tua obra na cruz do Calvário. Deus, perdoa o pecado do teu povo. Perdoa, Deus amado, Deus querido, e começa pela minha vida, Senhor. Tende misericórdia de nós. E nós lembramos agora do teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós lembramos agora, Deus amado, Deus querido, da sua obra sacrificial, Senhor, na cruz. Nós lembramos do teu sangue derramado e clamamos misericórdia, misericórdia, misericórdia. E nos alegramos, Senhor, porque o Senhor prometeu voltar. O Senhor foi ascendido aos céus e prometeu voltar. Nós nos alegramos na tua promessa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus,
Eu represento aqui o meu irmão, a minha irmã. Eu represento aqui a Igreja Batista dos Povos. Em nome de Jesus. Eu como do pão. E bebo do cálice. Toda honra e toda glória ao nosso Deus e Pai. Porque Deus é bom. Sempre, sempre Deus é bom. Tenha uma ótima semana no nome de Jesus. E vem aí a palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Família, tudo bem? Vamos passar agora a parte da mensagem. Meu pai me lançou esse desafio de preparar uma mensagem para que a gente possa gravar e estar transmitindo nas redes sociais. Todo mundo sabe que está um período difícil no mundo, nós não podemos nos reunir ali dentro do prédio, onde a gente chama de igreja, mas na verdade nós devemos ser igreja, nós somos a igreja. O prédio está fechado, mas nós sempre devemos estar abertos para o que der e vier. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para começar em Jeremias capítulo 20, versículo 9, onde diz assim: Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a sua mensagem fica presa dentro de mim e queimo como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Muitas das pessoas, quando ouviu essa notícia, você tem que ficar dentro de casa, ou então fique em casa, muitas das pessoas podem ter pensado assim: então eu não vou falar mais do Senhor. Mas na verdade quem tem aquela chama, quem tem aquele fogo cerrado no peito, quem canta verdadeiramente aquele louvor Deixa Queimar, do Alessandro Vilas Boas, e sabe que essa chama está dentro do seu peito e ela arde, e ela não para de arder, sabe que tem que arrumar alguma forma para falar do amor de Jesus. A forma que nós encontramos para cumprir com todas as regras estabelecidas pelos governadores e tudo mais foi: vamos gravar as mensagens, vamos disponibilizar dentro de uma plataforma como YouTube ou WhatsApp, Instagram, ou seja, nós devemos sempre dar seguimento no cristianismo, independente da forma, independente do jeito que o mundo estiver. A história de Jesus, o amor que Deus teve pela humanidade, ele deve continuar sendo pregado. Amém? Eu gostaria, meus queridos, eu anotei alguns pontos aqui para eu poder passar nessa pregação. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. No juízo final vai ser um julgamento. Todo julgamento ele tem algumas testemunhas. Eu gostaria que você entendesse aqui comigo. Definição de testemunhas. O indivíduo chamado a depor, demonstrando sua experiência pessoal sobre a existência, a natureza e as características de um fato. Essa é a definição de testemunha. Mais uma definição de testemunha. Taurino Filho. Taurino Filho é um promotor de justiça. Taurino Filho ensina que a prova testemunhal, sobretudo no processo penal, é de valor extraordinário, pois dificilmente e só em hipóteses excepcionais prova-se infrações com outros elementos de prova, ou seja, a testemunha ela é imprescindível no processo. Testemunhas diretas e indiretas. Preste atenção, a gente vai entender em qual tipo desses dois tipos que eu enumerei aqui, em qual tipo de testemunha nós nos enquadramos. Preste atenção. Testemunhas diretas. A testemunha direta de visu são aquelas que assistiram o fato, são testemunhas visuais. Testemunhas indiretas, audito, são aquelas testemunhas por ouvir dizer que ouviram dizer sobre os fatos. Ou seja, em Atos, capítulo 2, versículo 33, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 2, versículo 32 e 33. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Versículo 33. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. Preste atenção no versículo 32. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Quem escreveu isso aqui, quem vivenciou essa época, eles foram o primeiro tipo de testemunha, a testemunha direta. Eles viram Jesus crucificado. Quem viu Jesus crucificado é a testemunha direta. Nós somos a testemunha indireta. Nós ouvimos dizer e nós temos fé e nós cremos nisso. Nós temos fé que Jesus veio ao mundo, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, nós somos a testemunha indireta. Mas nós não devemos deixar de ser testemunhas. Nós devemos testificar o Evangelho a todo instante, em qualquer circunstância. Amém? Eu gostaria que você entrasse comigo agora na palavra base. No caso, eu separei aqui em Lucas 15.
do versículo 11 ao versículo 31. Preste bem atenção. A parábola do filho pródigo. Capítulo 15, versículo 11. E disse Jesus ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Preste atenção. Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. O tema da minha palavra hoje é ter ou ser. Esse filho aqui, esse filho pródigo, o mais moço, ele preferiu ter do que ser. Ele preferiu ter a sua parte da herança para ele poder ir curtir a vida dele, para ele poder ter os prazeres dele realizado. Só que ele esqueceu de ser filho. Ele esqueceu do lar, ele esqueceu da essência que ele tinha. Ele esqueceu de tudo aquilo que ele cresceu tendo o ensinamento da parte do pai dele. Ele preferiu ter. Ou seja, atualmente, muitas pessoas trabalham exaustivamente para ter um carro bonito, para ter uma casa própria, para ter um sobrado, para ter uma casa térrea, enfim, independente. Isso é o gosto da pessoa, mas ela quer ter, independente de qualquer coisa. Mas a pessoa, ela esquece de ser. Quer ver um exemplo? Um rapaz pode ter uma casa, pode ter um apartamento, pode ter uma casa no campo, pode ter uma casa na praia. Ele pode ter uma Ferrari, um Porsche, ele pode ter uma Hornet, várias motos, o que ele quiser ter. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que vai adiantar nos dias de hoje? Nos dias de hoje, independente do seu carro, independente da sua moto, você não pode sair. Você tem que ficar recluso dentro da sua casa. Essa é a orientação. Agora, veja só. Se você tem, vamos supor, você é esse rapaz que eu acabei de dar um exemplo. Você tem de tudo. E você também tem alguns filhos. Você olha para o seu lado direito, você olha para o seu lado esquerdo e o que você vê? Você é o seu filho com 18, 17 anos. Ah, ok. Mas você esqueceu de ser pai. Você tem muitas coisas, mas você esqueceu de ser. O que é melhor para você? Ter uma Ferrari ou você poder olhar e o seu filho falar: olha só, esse aqui é o meu pai. Ele foi um pai. E é isso que eu quero que você reflita hoje. Muitas pessoas gostam de ter e esquecem de ser. A mesma coisa que aconteceu com esse jovem que a gente acabou de ler. Ele quis ter, ele esqueceu de ser. A nossa vida, ela está muito agitada, está muito corrida. Você acaba correndo atrás de muitas coisas e acaba esquecendo de ser. E o importante para a nossa vida é ser. Eu gostaria de frisar com você. O jovem preferiu ter a sua herança e esqueceu de ser um filho, ser irmão. Ele preferiu ter do que ser. O jovem gastou tudo em seus prazeres e acabou na pobreza. Ele gastou tudo que ele tinha nos seus prazeres. Ele teve todos os prazeres dele contemplado. Ele conseguiu realizar todos os prazeres dele. Mas só que ele esqueceu de ser. O jovem ficou com tanta fome que ele se lembrou da casa do pai. Talvez hoje vários filhos pródigos vão se lembrar da casa do pai. Vários filhos pródigos, eles vão ter o quê? Eles vão olhar e vão falar assim: meu Deus, eu tive tudo o que eu queria. Eu tive a balada, eu tive a droga, eu tive o álcool, eu tive o que eu sempre quis. Mas ele acabou esquecendo de ser obediente, ser uma pessoa idônea. Ele esqueceu de ser uma pessoa de bem. Por quê? Ele estava vidrado no ter, simplesmente no ter. E isso está totalmente errado. Olha só o exemplo desse jovem, a parábola do filho pródigo. Agora, meu irmão, é a hora de você parar, refletir, olhar para o lado. Se você está olhando para o lado e falar assim: ah não, eu fui um bom pai, eu sou um bom pai, você está lembrando de ser. Mas se você olhar para o lado e falar assim: poxa, eu perdi tal fase da vida do meu filho, você só pensou em ter. E isso não está certo. Eu gostaria de te levar a refletir nesse texto, nessa parábola que Jesus pregou aqui. Você está preferindo ter ou você está sendo? Ser é muito mais importante do que ter. Eu gostaria de fazer uma conclusão bem rápida aqui. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da face da terra. Eu me lembro como se fosse ontem. Essa foi a minha primeira pregação. A primeira pregação você nunca esquece. Ela não vai cair no seu esquecimento nunca. Por quê? Você faz ela com todo um carinho. Não que as outras pregações você não faça, mas isso marca a sua vida quando você vê aquele monte de gente olhando para você e você pega e fala assim: meu Deus, e agora o que vai ser? A minha primeira pregação foi o centro da vontade de Deus. Irmãos, o centro da vontade de Deus. Ali é o lugar mais seguro da face da terra. Por mais que o centro da vontade de Deus, aos seus olhos, possa parecer um pouco complicado. Você quer ver um exemplo? Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões, meu Deus do céu. Pensa só, o centro da vontade de Deus era para Daniel estar dentro da cova dos leões. Se Daniel estivesse do lado de fora, poderia, sei lá,
ter uma briga e Daniel acabar morrendo. Mas se ele cumprisse ali a vontade de Deus, e ele entrou dentro da cova dos leões, o que aconteceu com ele? Nada. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da face da terra. Um outro exemplo sobre o centro da vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram dentro da fornalha de fogo, o que eles ganharam? Mais um companheiro. Teve o quarto homem dentro da fornalha, ou seja, eles não sofreram nada. Se eles estivessem fora da fornalha de fogo, algo ruim poderia ter acontecido. Davi, quando ele foi guerrear com Golias, ali era o centro da vontade de Deus. Quando Davi matou um urso, quando Davi matou um leão, ali era o centro da vontade de Deus. Às vezes eu e você, nós não entendemos o centro da vontade de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, no centro da vontade de Deus, você está 100% seguro. Eu não tenho dúvida disso. Se você estiver no centro da vontade de Deus, tudo aquilo que acontecer com você foi permissão de Deus. Por quê? Deus permite algumas coisas acontecerem nas nossas vidas. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele gosta de ensinar. Agora, se você estiver fora da vontade de Deus, aí pode ser alguma escolha sua, porque você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal. Talvez você escolha ficar fora do centro da vontade de Deus e alguma coisa vai acontecer com você de ruim. Ah, tá coronavírus, tem vírus, isso e aquilo. Deixa eu te contar uma coisa. Se você estiver no centro da vontade de Deus, nada vai abalar sua fé. Nada vai chegar de ruim até a sua casa. Esse filho pródigo, quando ele se afastou do centro da vontade de Deus, ele padeceu, ele sofreu. Até então ele percebeu e falou assim, uau, talvez se eu voltar para a casa do meu pai, eu posso ser um servo dele, posso trabalhar com o pessoal. Mas o que aconteceu quando ele voltou? A primeira reação do pai dele. O pai dele correu até ele para abraçar ele. Você aí na sua casa sofrendo nessa quarentena, ficando sozinho, ou então ficando com a sua família, deixa eu te dizer uma coisa. Se você resolver voltar para a casa do pai hoje, eu tenho certeza que a primeira reação dele vai ser correr e te dar um abraço. A segunda reação, ele vai dar uma festa porque você voltou. Porque ele sempre amou você do mesmo jeito. Quando você se afasta de Deus, o que acontece? Deus ele está sempre no mesmo lugar. É você quem vai para longe. É você quem quer curtir a sua vida, como esse filho pródigo fez. O pai dele estava sempre no mesmo lugar, na casa da família dele, na casa do pai dele. Quem se afastou foi o filho pródigo. E quem teve que voltar foi o filho pródigo. Talvez agora seja uma boa oportunidade, você que está ouvindo essa palavra, de voltar à sua essência, de voltar às suas raízes, que é a casa do pai, que é o amor genuíno, que é o verdadeiro amor. Não existe símbolo melhor e mais bonito para representar o amor do que a cruz. A cruz do Calvário foi aonde se expressou amor por toda a humanidade. Hoje quem está sofrendo com tudo isso é a humanidade. Eu não tenho dúvida que isso é uma permissão de Deus. O porquê, eu tenho certeza que Ele vai revelar. Mas independente da circunstância, nós devemos ser testemunhas do cristianismo. Nós devemos continuar a pregar a palavra de Deus a cada dia que passa, por mais difícil que esteja do lado de fora da sua casa, nós devemos dar seguimento nisso daqui. Uma frase que eu separei para falar para você. A essência da vida não é ter. A essência da vida é ser. É ser um bom marido, é ser um bom esposo, ser um bom filho, ser um bom namorado. A essência da vida é ser. Por isso eu digo para você, fique na paz e não esqueça de ser.